E aí pessoal, eu tô aqui para falar do meu lance da vida. É um pouco estranho falar sobre isso, mas vamos lá. Essa partida eu tô jogando de brancas contra o grande mestre Sergei Ehrenburg. Torneio em Washington 2015. Foi um torneio que eu consegui ganhar, fiquei bem feliz com o resultado. E essa partida foi a vitória sobre o pré-ranqueado número 1 do torneio, né? Na partida ele chegou a oferecer empate logo depois da abertura. Eu recusei, o que não é algo tão típico para mim, né? Então já era um sinal que as coisas estavam indo bem. E aí chegou nessa posição que eu tenho meu bispo de F5 atacado e a grande questão é o que fazer sobre isso. Quem quiser descobrir o lance, fique à vontade, só pausar o vídeo. E aí, alguma ideia? Bom, primeiro assim, essa é uma posição, estrategicamente não é tão difícil de entender. Eu tenho um peão de F6 muito forte, eu tenho alguns padrõezinhos de mate, eu tenho par de bispo, e ele tem uma maioria de peões na ala da dama. Isso quer dizer que a cada simplificação que ele buscar, ele tende a aliviar para ele, né? E se conseguir trocar peças, ele vai ficar melhor. E esse meu peão de F6, ele pode ser considerado tanto uma força quanto uma fraqueza. Do nada, esse peão pode cair. Então eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Mas no momento eu tenho que mexer o meu bispo. Eu não posso pensar em sacrificar, porque se eu deixar ele capturar o bispo, eu não tenho como entrar na coluna G facilmente, porque tanto essa casa a dama pega, quanto essa casa o peão pegaria. E aí acaba sendo lento demais para eu chegar no rei adversário, né? Então tem que mexer o bispo, não tem jeito. Não tenho muitas opções. Se bispo G4, ele pode jogar até H5 em alguns casos. Talvez talvez ele só traga o cavalo, ele ameaça aqui entrar primeiro para dar a casa para a torre. E não está claro que o bispo aqui ajuda muito. Outra opção seria, bom, bispo E4, esse é facilmente descartado, né? Porque eu estou entrando numa cravala da torre dele e eu não estou, meu bispo mais atrapalha do que ajuda, né? Outra opção seria tirar o bispo para D3, mas além dele ficar no ar, né, exigindo defesa, ele não consegue ir com uma diagonal melhor, porque o cavalo pega C4. Então também não agrada. Logo, sobra só dois lances candidatos, né? Que é voltar o bispo ou para C2 ou para B1. B1 é o mais seguro deles, né? Eu deixo aqui o bispo defendidinho. Só que se algum dia eu quiser realocar ele, eu vou ter que jogar A3 e depois bispo A2. É uma perda de tempo que numa posição aberta pode fazer bastante diferença. Então, o lance ideal nessa posição é bispo C2. Aqui é bispo C2. E esse é o lance correto. Só que esse lance só pode ser jogado depois de perceber qual que é o lance mais ameaçador das negras. Que é a gente tem essa peça no ar e essa peça no ar. E ele pode fazer um ataque duplo com a dama. E foi o que ele fez. Que não é um bom lance, mas é um lance que tinha que ser considerado antes de jogar bispo C2. O que ele provavelmente deveria ter feito é ignorar os bispos no ar e só coordena melhor as peças. Bispo C7, ameaça infiltrar em H2. G3, centraliza o cavalo. Minha posição é agradável, eu estou um pouco melhor, mas ele está super sólido e não é nenhuma garantia que eu vá ganhar. Bom, só que ele jogou dama C5, ele acabou feliz da vida ameaçando os dois bispos, só que aqui eu tinha calculado. Eu jogo o bispo H6, ameaço a torre dele. Se ele não capturar o bispo de C2, eu vou ganhar qualidade, né? Meu próximo lance é bispo por torre, e essa torre está presa. Por isso que lá atrás era importante ele jogar o bispo C7, né? Para dar uma fuga para a torre. Meu adversário comeu em C2, ele ainda estava feliz com a posição dele. Eu capturei a torre dele. E só aqui ele percebeu o erro de cálculo que ele cometeu. Porque se ele jogasse rei por F8, se eu jogo dama E3, que é o que ele estava contando, ameaçando vários mates, as pretas simplesmente capturam em F6. E quando cheque em H6, bispo G7, e eu não tenho mate, e materialmente o preto está ok. Só que depois de rei por F8, eu tenho dama F4. E eu ameaço infiltrar em H6 ao mesmo tempo que eu defendo o peão de F6 por mais um lance. E ele está totalmente perdido. Só que agora é tarde demais. Ele não pode tomar o bispo e eu estou com material a mais. Ele jogou cavalo D5 e depois de bispo D6 ele abandonou porque eu estou entrando na oitava e infelizmente ele não permitiu eu dar um arremate bonitinho porque se ele toma cavalo por F6 eu poderia jogar dama por F6, bispo por F6, torre E8 cheque, rei G7,
cheque, volta, e aí bispo H6 mate. Mas essa parte ele viu certinho e acabou abandonando. Mas o que eu fiquei feliz com com o lance bispo C2 é porque eu consegui unir o que a posição pedia estrategicamente com o cálculo preciso das variantes, né? E talvez não seja algo excepcional, mas é algo que eu sempre tive muita dificuldade em fazer. Eu sempre olhava ou o lado estratégico ou o lado tático. Pesar as duas coisas juntas eu sempre achei muito difícil, e essa, felizmente, eu consegui. Bom, quem gostou, dá um like, se inscreve no canal, e amanhã vamos estar liberando a entrevista comigo mesmo, pela entrevistadora, no caso vai ser a Ana Vitória de Paula Rotebart, minha namorada. E é isso, pessoal. Até mais.